tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre os princípios da proteção católica. Como é que ela funciona? Como é que ela atua? Que durabilidade ela dá a estudo concreto? Então esse vai ser o primeiro de 3 vídeos que nós vamos falar da proteção católica, para que a gente possa realmente entender como ela funciona, como ela atua e que durabilidade ela dá no concreto e até como dimensioná-la, tá? Vamos ver. Agora, antes de começar a falar da proteção católica, vamos voltar para as bases da corrosão, ou seja, quem alimenta a corrosão do ato da estrutura. Nós sabemos que a corrosão é um processo de oxirredução. Nós temos a oxidação no anodo e a redução no cátodo. Mas quem alimenta a corrosão? Desculpe. Primeiro, base da corrosão. Nós temos o anodo, o cátodo, o circuito metálico e o eletrodo. Desculpe. O anodo, eletrodo em que há a oxidação, corrosão, e onde a corrente elétrica na forma de íons metálicos entra no eletrólito. O cátodo, eletrodo na qual os elétrons provocam a reação de redução. Circuito metálico, ligação metálica entre o anodo e o cátodo, ligação metálica entre o anodo e o cátodo, por onde escoam os elétrons no sentido anodo-cátodo. E eletrólito, condutor contendo íons que transportam a corrente elétrica do anodo para o cátodo. Agora veja, a reação de redução é exatamente a que alimenta a corrosão. Por quê? Porque é o fator que alimenta a corrosão, porque é decisivamente influenciado pela solução que chega à interface do concreto, alimentando a corrosão dos anodos. Por isso que, quanto mais contaminante tem, mais existe a redução no cátodo, e com isso gera mais redução, oxidação no anodo. Então você veja que os contaminantes, eles atuam mais na região catódica, fazendo alimentar a corrosão. E a diferença de potencial entre o anodo e cátodo é exatamente a força eletromotriz que faz o aço desintegrar-se. Então, essa diferença de potencial, tem que ter uma diferença de potencial, né, anodo e cátodo, para que você comece a ter circuito. E quanto maior a diferença, maior é a reação entre os dois, tá? Então vamos ver. O que é a proteção catódica por corrente galvânica? A imposição de uma corrente galvânica através da ligação no aço do concreto armado de um metal ou liga mais eletronegativo que o aço no estado de corrosão. Tem também aquela corrente impressa, né, que você fica gerando uma corrente no seu aço, mas é assunto para lá na frente para outra aula, tá? Segundo, com isso, o aço do concreto se transforma em cátodo, que é responsável apenas pela redução. Então você vê, o cátodo, ele nunca corrói. Ele é mais eletropositivo do que o anodo. Então ele nunca corrói, ele sempre vai ser o alimentador da corrosão lá na região anódica. Como saber o potencial de corrosão do aço no concreto armado? Então a gente diz, olha, tem uma diferença de potencial. Então como é que a gente sabe essa diferença de potencial? Então a gente pega uma semipilha de cobre, sulfato de cobre, certo? Aqui, que é uma semipilha. Aqui dentro você tem um fio de cobre imerso em sulfato de cobre, aqui um voltímetro. Então você vai lá na estrutura, quebra um pedaço da barra do concreto, faz a ligação metálica. Aqui no concreto você joga água deionizada, ou seja, água destilada, para você baixar a resistividade desse concreto, você conseguir medir. E aqui você faz a medição do potencial de corrosão desse aço. Aqui foi uma obra, o voltímetro, né, a ligação, o eletrodo com sulfato de cobre e a ligação metálica. Potencial de corrosão, probabilidade de corrosão. Então, quando você vai lá e que mede com aquele aço, que veja, se eu estou fazendo uma recuperação de estruturas, eu vejo que o aço está em corrosão, não precisa mais medir potencial, tá? Agora, se eu vou fazer uma proteção catódica preventiva, aí a gente faz, para a gente ter sentido, perceber se ali tem corrosão ou não, probabilidade maior de ter corrosão ou não, e fazer um tratamento preventivo colocando algum anodo naquele ponto. Veja bem, mais positivo que menos 200 mV, menor que 10% de ter corrosão. Então é uma zona verde. Então você tem mais eletropositivo do que menos 200 mV, menos 100, menos 50, menos 80, probabilidade muito pequena de ter corrosão. Entre menos 200 e 350, atividade de corrosão incerta. Então, região amarela. Agora, mais eletronegativo do que menos 350, maior que 90%. É menos 400, menos 500, então é maior de 90% de ter corrosão nesse ponto. Isso aqui foi da ASTM, tá? Aqui, ó, isso aqui foi um trabalho que nós fizemos há muitos anos atrás, numa unidade de produção de gás natural, e nós fomos fazer um trabalho para fazer uma proteção catódica preventiva. Então vocês estão vendo que a gente está ligado lá embaixo, e eu medi o potencial no pilar 28, e está aqui, ó, menos 222 milivolts, ou seja, menos 0,22 volts. E já nesse outro aqui, no 31, estava dando o quê?
menos 510 milivolts, ou 0,51 volts. Então você vê que aqui a probabilidade de corrosão era altíssima, né? Era acima de menos 350 milivolts, e aqui a probabilidade ainda está muito próximo do menos 200 milivolts, tá? Então você veja que com isso a gente consegue começar a quantificar. Claro que não é apenas isso que essa quantificação faz parte para que a gente possa dimensionar a corrosão, o tratamento da proteção catódica, mas lá na frente, e nas aulas, na terceira aula dessa sequência de proteção catódica, ok? Agora veja, como é a proteção catódica então? É muito simples, é você colocar um anodo, nesse caso aqui uma pastilha, que é mais eletronegativa do que o ácido. E nós temos a pastilha de zinco, que ela é menos 700 milivolts, e tem uma pastilha também patenteada de zinco, alumínio e índio, de menos 1100 milivolts, ou seja, ela tem mais energia para ter essa diferença potencial para dar uma maior durabilidade. Então o que acontece? Quando você liga o aço se transforma em cátodo, e a região que não tem interferência ela fica neutra, ela não vira, não tem aquela corrosão de anel que muitas vezes acontece no tratamento tradicional. Tá? Então essa é a proteção catódica, é você colocar um metal, zinco ou zinco, alumínio e índio, que você possa interferir, fazendo com que a parte que está em estado de corrosão do seu concreto armado vire um cátodo. E como a gente já disse, o cátodo nunca corrói. Ok? Então, para dar continuidade, na próxima aula nós vamos falar sobre a proteção catódica, cuidados importantes. Então, eu espero você lá para que a gente possa realmente entender melhor como é a proteção catódica por corrente galvânica. Aguardo você lá. Forte abraço.